gravando a nossa aula, certo? Então, tem uns exercícios de aprendizagem. Todo mundo está vendo os exercícios aí, certo? Então, eu vou dar aí 10 minutos, tá? São 9h26, 10 minutos para vocês resolverem essas questões aqui, muito simples, beleza? Utilizando as regras que nós ensinamos para vocês aí. Bom, vocês anotaram, acredito que as explicações num papel, num caderninho aí. É sempre bom quando o professor está explicando, vocês terem um caderno do lado, ou tirar um print da tela, tudo certinho, para vocês entenderem, para vocês fazerem as questões, tá certo? Então, tá aí essas questões aí, 10 minutos, tá bom? Então, aí, 10h20, 9h26, né? 9h36 a gente volta, tá bom? Tentem resolver essas questões. E aí, pessoal, terminaram já? Terminei. Qualquer dúvida aí, eu estou aqui, tá? Vocês têm aí mais 6 minutos aí para tentar resolver isso daí.
Vamos lá, pessoal. Terminaram já? Quanto é que deu a primeira aí? Vamos lá. Já tem um resultado? Pelo menos a primeira. Quanto que deu o resultado aí? Já tem o resultado já ou não? Como é que eu faço a primeira aqui, ó? Os denominadores são diferentes, não é isso? Ó, 5 e 2. Primeira coisa que eu tenho que observar, são números primos? O 5 é número primo, porque ele só é divisível por ele mesmo e por 1, certo? E o 2 também é um número primo, né? Então ele é divisível por ele mesmo e por 1, certo? Se os dois aqui são números primos, o que eu faço? Eu só multiplico um pelo outro, tá? Então vai ficar 5 vezes 2 igual a 10, certo? 10, beleza? O que eu faço agora? Achei o denominador comum. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2, né? 2 e multiplico pelo de cima, vezes 4, tá? Não esquecendo esse sinal aqui, ó, negativo, eu tenho que colocar aqui, ó, tá? Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4 eu coloquei aqui e não esquecendo o sinal negativo. Nunca esqueça do sinal. Aí eu coloco o sinal aqui também, mais divido pelo de baixo, 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5, certo? E multiplico pelo de cima, que é 1. Ok? Quanto é que vai dar o resultado aqui, ó? 2 vezes 4, 8, não é isso? Qual o sinal que eu devo colocar? O sinal de negativo. Por quê? Porque menos com mais é diferente o sinal. Na multiplicação, sinais diferentes, sinal negativo, tá? Mais 5 vezes 1 dá 5. Aqui é positivo mesmo, porque os dois sinais são iguais positivo. Tudo isso dividido por 10, tá? Ó, menos 8 com mais 5, ó, sinais diferentes. Subtrai um pelo outro. 8 menos 5 dá quanto? Dá 3, né? E mantém o sinal do maior. Qual que é o maior aqui? É o 8. Então, vai ficar igual a menos 3 dividido por 10. Deu isso? Hein, pessoal? Sim. Deu isso daí? Sim, professor. Hã? Sim. Deu isso, né? Tranquilo. Tá? E aqui, como é que fica? Vamos lá, fazer uma sequência de cálculo aqui, ó. 3 e 6. 3 é primo? 3 é um número primo, não tem problema. Mas o 6 é número primo? Não. Por quê? Porque o 6 é divisível por 2, ele é divisível por 3, ele é divisível por 2 e divisível por 1. Então, eu não posso usar o mesmo critério que eu usei para o de cima, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos calcular. Mínimo múltiplo comum. Vou colocar para cá aqui, ó, fica melhor. Então, ó, mínimo múltiplo comum entre 3 e 6, tá? Faço divisões sucessivas de números primos, por números primos. 1 não dá, tem que ser o 2. Por quê? O 6 é divisível por 2. Então, 3 não é divisível por 2, repito 3. Ô, professor, Oi, pode falar. se fizesse direto por 3, daria também? Se fizesse por 3, mantivesse o É, quê? o MMC. Não dá. Por quê? Porque esse 6 é maior. Eu vou te explicar uma coisa aqui, por exemplo. Aqui você está vendo que o 6 é múltiplo de 3. Você pode colocar o 6 direto, nesse caso Sim. aqui, tá? Mas eu estou mostrando pelo mínimo múltiplo comum, porque geralmente é assim. Porque se você tiver um número que já é múltiplo direto do outro, você mantém o múltiplo, entendeu? O 6 é um múltiplo de 3. Então aqui, ó, o denominador ele já dá 6 direto, certo? Mas eu estou mostrando aqui para vocês verem como é que fica. Isso vai comprovar que vai dar esse valor aqui, certo? Aí você faz, ó, 3 não é divisível por 2, o 6 é divisível por 2. Vai dar 3. Aí o próximo número é evidente que é o 3. 3 é divisível por 1 e 3 é divisível por 1. Certo? Então ficou 2 vezes 3 igual a 6. É esse denominador aqui, certo? Tem essa segunda condição, tá? Sempre quando você tem um número que é múltiplo direto do segundo, você pode colocar ele direto, não tem problema nenhum. Aí você já achou o mínimo múltiplo comum. Entendeu? Tá? No caso da Sim, entendi. direto de 3. Aí é só fazer, ó.
6 divisível por 3, dividido por 3 é 2, né? Então, você coloca o 2 aqui, que vai ser multiplicado por 5, ok? Não esqueça do sinal. Olha o sinal de negativo aqui, tem que colocar aqui, ó, tá? Aí, repito o sinal aqui, menos, coloco parênteses, olha só, hein? Coloco parênteses, aí eu faço 6 e mantenho o sinal de negativo aqui, ó, tá? Eu faço toda essa expressão aqui. Aí eu faço 6 dividido por 6 é 1. Então, é 1 vezes 1, certo? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Quanto é que vai dar isso daqui? Então, 2 vezes 5, 10. Menos 10, não é isso? Tá? Sinais diferentes, menos 10. Então, eu coloco aqui, ó, menos 10. Aqui, eu não expliquei para vocês que é uma multiplicação. Sempre quando você tem um sinal de parênteses e um outro sinal, é uma multiplicação. Na multiplicação, menos com menos é quanto? Mais. A multiplicação é mais. Certo? Aí você faz 1 vezes 1 aqui, ó. Sinais diferentes é negativo, né? Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 é 1. Mais 1. Certo? Entendeu aqui essa passagem? Sim. Tá? Eu poderia fazer primeiro o que está dentro dos parênteses, ó. Menos 1 com mais 1 dá menos 1. Menos com menos dá mais 1. Certo? O pessoal erra muito aqui. Erra muito em regra de sinal. Dividido por 6. Tá? Resultado final dá menos 9 dividido por 6. Para ficar mais bonitinho, eu posso simplificar. Divido isso daqui por 3 e divido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, resultado final, 3 sobre 2. Deu isso? Bateu aí? Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó, 15 e 6, tá? Nem o 15 e nem o 6 são números primos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu vou lá para a regrinha do mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. MMC de 15 e de 6, tá? Faço divisões sucessivas de números primos. Começo com 2, tá? Com 2. 15 é divisível por 2? Não. Repito, 15. 6 é divisível por 2? Sim. Sim. Dá 3. Tá? Continuo com 2 aqui? Não, porque nem o 15 nem o 3 é divisível por 2. Qual é o próximo número? É o 3. Certo? 15 é divisível por 3? É. Dá quanto? Dá 5. 3 é dividido por 3? Dá. 3 dividido por 3 é 1. Tá? Próximo número, 3 já não dá mais, tem que ser o 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 1. Terminou, tá? Deu 1 e 1. Então, faço a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3. Vai dar 30. 6 vezes 5, 30. Beleza? 30 é o denominador comum. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 30 dividido por 15 dá 2. Certo? Vezes o 7. Olha o sinal de negativo. Tem que colocar aqui. Certo? Menos. Aí faço aqui, ó. 30 dividido por 6 dá 5. Certo? 5 vezes 1. Ok? Olha o sinal de negativo dentro do parênteses. Tem que colocar esse sinal aqui, ó. Certo? Quanto que vai dar o resultado aqui, ó? Menos 2 vezes 7, sinais menos mais, dá menos. 7 vezes 2, 14. Menos, ó, copio menos. Agora eu faço o que está dentro do parênteses. Menos 5 vezes 1, dá quanto? Menos 5, certo? Tudo isso dividido por 30, sempre observando o sinal, para não fazer o cálculo errado. Agora você faz aqui, ó. Então dá menos 14, certo? Menos com menos, multiplicação de sinais iguais é mais 5, dividido por 30. Menos 14, sinais diferentes na soma, subtrai um pelo outro e dá o sinal do maior. Então, 14 menos 5 dá 9, certo? O sinal do maior é o de 14, é o menos. Menos 9 sobre 30.
Menos 9 sobre 30, dá para simplificar. Eu posso dividir por 3, certo? Então, se eu dividir isso daqui por 3, vai dar 3. Se eu dividir por 3, vai dar 10. Então, vai ficar o resultado final, menos 3 sobre 10. Deu isso? Positivo, professor. Sim. Tranquilo. Vamos lá, vamos fazendo aqui, pegando a sequência. 3 quartos menos 0,25. Opa, você tem um número decimal aqui, ó, 25 centésimos. Como é que eu represento isso daqui em fração? 25 É um centésimos quarto, né? é 25, exatamente, dividido por 100, tá? Se eu dividir isso daqui por 25 e dividir por 25, vai dar quanto? 1 quarto, tá? Então, na realidade, vai ser 3 quartos menos 1 quarto, ok? Opa, denominadores iguais. Só manter o denominador e trabalhar só com os numeradores. 3 menos 1, 2. 2 quartos. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. Resultado final é meio, tá? Bateu? Beleza? É isso aí, é meio. Vamos fazer esses daqui, ó. Lá, 3 quintos menos 2 mais 1 sétimo. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum desses três aqui. Quando você tem um número sozinho aqui, ó, que é menos 2, certo? Você sabe que 2 é sempre dividido por 1, certo? Tem um número inteiro, você sabe que o número de baixo é 1, beleza? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum desses três números aqui. Qual que é o mínimo múltiplo comum? Tá? Primeira coisa que eu tenho que observar, é número primo? O 5 é. Ele é divisível por ele mesmo e por 1. O 1 também é. E o 7 também é. Ficou fácil. Você multiplica um pelo outro. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Beleza? Não precisa tirar o mínimo. A primeira coisa que você precisa observar é se esses números são primos. Observou isso? Dá para multiplicar direto. Tá? Aí o que eu faço? 35 dividido por 5 dá quanto? Dá 7. Tá? Então coloco lá 7 vezes o 3. Certo? 7 vezes 3. Tá? Não tem sinal nenhum, é isso daqui. Beleza? Aí, continuando. Coloco o sinal de negativo aqui. Vamos lá. Menos, certo? 35 dividido por 1 dá 35. Então, vai ser menos 35 vezes, multiplico pelo de cima, por 2. Mais 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 1. Beleza? Tá? Vamos continuar o cálculo aqui. Então, fica aqui, ó, 7 vezes 3, 21. 35 menos 35 vezes 2, dá quanto? Ó, sinais diferentes, menos com mais, dá menos. 35 vezes 2 dá 70, certo? Menos 70. Mais 5 vezes 1, 5. Fácil, né? 21 menos 70 vai dar 49, é isso? Ok? 49 dá menos 49, certo? Sinais diferentes, ó. Subtrai um pelo outro, dá 49 e dá o sinal do maior. O maior é o 70, menos 70. Então vai dar menos 49. Menos 49 mais 5 dividido por 35. Menos 49 mais 5, sinais diferentes, subtrai um pelo outro, vai dar 44. Sinal do maior é o 49, então é menos 44 sobre 35. Bateu aí? Sim. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Esse daqui foi o que eu fiz, né? Então, esse daqui você desconsidera, tá? Vamos fazer o sexto. O sexto aqui, ó, multiplicação de fração. O que eu faço? Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. 3 vezes 1, 3. Dividido, 4 vezes 3, 12, tá? O 3 é divisível por 3 e o 12 é divisível por 3. Simplifico aqui, ó, vai ficar 1 sobre 4, beleza? Mas eu poderia fazer o seguinte, ó, você está vendo aqui o 3? Está vendo o 3 aqui, ó? Eu posso dividir isso daqui por 3 dá 1 e dividir isso daqui por 3 dá 1.
Ó, aí ficou 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, ficou 1/4. Tá? Beleza? E aqui, como é que eu faço essa multiplicação aqui? Ó? 7/8 vezes menos 2/3. O que eu tenho que Vai fazer? ter que fazer MMC nos de Primeira baixo. coisa aqui, não é MMC, aqui é uma multiplicação. Multiplicação Ah, é você multiplicar os numeradores e denominadores. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu certo. tenho que fazer aqui, ó, o 7/8 ele está sozinho, mas eu sei que ele é um número positivo. Então, positivo com negativo na multiplicação são sinais diferentes. Então, vai dar sinal negativo. Beleza? Agora, o que eu faço aqui? É multiplicação. Ó. 7 vezes 2 dá quanto? 14. Certo? Então, coloco aqui 14. Então, é menos, né? Eu falei que mais com menos dá menos. Então, aqui é menos. Certo? 7 vezes 2, 14. 8 vezes 3, 24. Certo? 8 vezes 3, 24. Então, menos 14 sobre 24, tá? Isso daqui dá para dividir por 2 e esse dá para dividir por 2. Então, vai ficar menos, o sinal de menos aqui, 14 dividido por 2 dá 7, certo? 24 dividido por 2 dá 12. Então, ficou menos 7 sobre 12. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, vamos prosseguir. Opa, tem mais cálculo aqui. Eu já só fazendo os cálculos aqui para vocês ir treinando aqui, ó. Multiplicação, né? 2/5 vezes menos 5 sobre 6 vezes menos 1 sobre 4. O que eu faço aqui? Faço a multiplicação de um pelo outro, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 dá 10. Certo? Então, a primeira coisa que eu faço é a multiplicação dos números. Depois eu vou trabalhar os sinais, tá? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120, certo? É 120, não é? 5 vezes 6, Sim, 30. é 120. 30 vezes 4, 120. Beleza? E os sinais? Agora eu vou trabalhar o sinal. Ó, na multiplicação, sinais iguais dá quanto? Dá positivo, não é isso? Menos com menos aqui dá mais. Agora, mais com menos dá quanto? Dá Mais menos. com menos na multiplicação, sinais diferentes dá menos, tá? Então, o resultado final é menos, tá? Menos 10 sobre 120. Entendeu essa passagem dos sinais aqui? Sim. Certo? Mas aqui está confuso, desculpa. Eu coloquei menos, né? Mas aqui, ó, é menos, desculpa, tá? Aqui é mais, ó. Não tem aparecido nada, é mais. Então, eu errei aqui, deixa eu apagar. Espera aí, só um minuto. Então, na realidade, aqui é mais com menos, que é menos, tá? Vamos fazer a coisa certa aqui. Não criar confusão. Então, aqui é menos, tá? Menos. Esses dois aqui. Aí, menos com menos, certo? Aqui é menos e menos. Aí dá mais. Então, o resultado aqui é mais 10 sobre 120, tá? Aí, o que acontece? Eu posso simplificar isso daqui. Divido por 10 e divido por 10, tá? 10 dividido por 10 dá 1, e 120 dividido por 10 dá 12, tá? 1 sobre 12 avos. Beleza? Aqui eu tenho uma expressão numérica, tá? Então, a expressão numérica, normalmente, tem que seguir a ordem. Primeiro, o que eu faço? Eu faço o que está dentro dos parênteses. E o que estiver dentro dos parênteses, eu tenho que fazer primeiro multiplicação e depois soma e subtração. Agora, nesse caso aqui, ficou mais fácil, né? Por quê? Porque o que eu tenho dentro dos parênteses é só a soma, tá? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Você viu que os denominadores, eles são diferentes, tá? O que eu tenho que fazer? Achar o mínimo múltiplo comum, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que observar, no caso aqui, tenho 10 minutos ainda, eu preciso observar se eles são números primos, tá? Nesse caso aqui, tanto 2 como 3 são números primos. O que eu faço? Só multiplicar um pelo outro. 2 vezes 3, 6. Olha que maravilha. Então, 2 vezes 3, 6. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2
dá 3, ok? 3 vezes 9, tá? Sigo o sinal aqui, mais 6 dividido por 3 dá 2, certo? 2. 2 vezes 1, tá? Eu coloco aqui. Então, já fiz essa primeira etapa, tá? Agora, vamos à segunda etapa. Copio esse sinal, menos. Eu vou resolver o que está dentro do colchete, tá? Mantenho o sinal... Opa, deixa eu manter o sinal de parênteses aqui, para não criar confusão. E manter o sinal de colchetes, tá? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Você está vendo? Você tem uma multiplicação, você tem que fazer uma soma. Qual que eu tenho que fazer primeiro? Tá? Na regra, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Tá? Primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, eu faço essa multiplicação primeiro, tá? Então, primeiro eu trabalho com os números, tá? Então, vou multiplicar aqui, ó. Menos 3 é a mesma coisa que menos 3 sobre 1, ok? Então, vou multiplicar os numeradores. 1 vezes 3 dá 3, certo? 2 vezes 1 dá 2, tá? Multipliquei os números, agora eu vou trabalhar com os sinais. Ó, dentro do parênteses aqui é menos 3. Esse meio, ele é mais meio, né? Não tem sinal nenhum, é sinal que ele é positivo. Então, mais com menos na multiplicação, dá quanto? Mais com menos na multiplicação, Dá menos. diferentes é menos, tá? Então, eu coloco aqui, ó, menos 3 sobre 2, beleza? Aí eu copio aqui, ó, mais 5, copio isso daqui, 5 sobre 3. Fecho colchetes, tá? Agora vamos fazer o que está dentro do parênteses aqui. Então ficou o que está dentro do parênteses, vamos colocar o sinal de igual, então vai ficar 6 embaixo, tá? E multiplico de cima. 3 vezes 9, quanto que é? 27, tá? Então vou colocar aqui 27, mais 2 vezes 1, 2. Coloco aqui, certo? Menos, agora nós vamos resolver o que está dentro dos colchetes, tá? Ó, 2 e 3 são dois números primos, só multiplicar um pelo outro. Então, vamos colocar ele dentro dos colchetes aqui, ó. Então, 2 vezes 3, 6, tá? 6 dividido por 2 dá 3. Então, coloco o 3 aqui em cima, multiplicado por 3. Não esqueçam do sinal. Ó, o sinal negativo aqui. Tem que colocar aqui, certo? Então, ficou menos 3 sobre vezes 3. Nunca esqueça do sinal. Mais, certo? Mais 6 dividido por 3 dá 2. Então, coloco 2 vezes o 5. Ok? Fecho parênteses, ou colchetes, né? 27 mais 2 dá 29. Vou colocar aqui em cima, para não criar confusão. 29 sobre 6. Menos, ó, menos, aí abro colchetes, menos 33, opa, aí eu faço menos 3 vezes 3, dá quanto? Dá menos 9, certo? 3 vezes 3 é 9, sinais diferentes, negativo. Mais 2 vezes 5, 10, ok? Menos 9 mais 10 vai dar 1, ok? Então, coloco aqui 1, certo? Sobre 6. Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Ó como que ficou fácil. Sim. O denominador é o mesmo, tá? Então, eu só copio o denominador, é 6, é comum, e só trabalho com os numeradores, tá? Certo? Aqui ficou, ó, aqui é positivo, né? Então, menos com mais dá menos, né? Então, ficou 29 menos 1. Quanto que é 29 menos 1? Tá? 29 menos 1 é 28. Acabou, ó, 28 sobre 6. Aí você fala para mim, se eu quiser simplificar, eu posso simplificar. Se eu dividir isso daqui por 2 e dividir isso daqui por 2, vai dar quanto? 28 dividido por 2 dá 14. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar 14 sobre 3. Esse é o resultado final dessa expressão. Entenderam aqui, pessoal? Quem que você faz primeiro? Primeiro a Entendi. multiplicação, depois a soma. Faz direitinho a operação. Acha o mínimo múltiplo comum. Se forem dois números primos, é só multiplicar um pelo outro. Você já acha o denominador. Aí, o que você faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Faz toda essa operação que não tem erro, tá? Então, sempre observando. Os denominadores são iguais, só trabalha com os numeradores. Os denominadores são diferentes,
Eu tenho que ver se são número primo. Se for número primo, multiplico um pelo outro. Se não for, tiro o mínimo múltiplo comum. Beleza? Até aí, tranquilo. Vamos fazer essa operação aqui, ó. Temos aí mais 4 minutos. Então, ó, menos 4 nonos dividido por menos 5 sobre 2. Lembra? Ó, eu não vou mexer com os sinais agora. Então, a divisão, ela diz o seguinte, que eu tenho que manter a primeira fração, 4 sobre 9, e divisão, eu coloco multiplicação pelo inverso da segunda fração. Então, em vez de ficar 5 sobre 2, vai ficar 2 sobre 5. Tá? Certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu trabalho com os sinais. Ó, na divisão, menos com menos, sinais iguais, é sempre positivo. Tá? Então, aqui eu posso deixar do jeito que está aqui, ó. Ok? Aí, o que eu faço aqui? É só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. 4 vezes 2 dá 8. 9 vezes 5 dá 45, tá? Aqui é isso mesmo. Esse é o resultado final. Não dá para simplificar. 8 sobre 45. Beleza? Mais um exercício aqui, ó. 3 minutos. Vamos fazer esses exercícios aqui, ó. 4 dividido por menos 8 sobre 3. Não mexo com o sinal agora. Só vou mexer com a operação. O que eu faço? Mantenho a primeira, tá? Como é divisão, multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicado por 3/8, tá? Aqui, ó, são sinais o quê? Diferentes, né? Aqui o 4 não tem sinal, é positivo, e aqui é negativo. Sinais diferentes na divisão, mais com menos dá menos, tá certo? Então, o resultado disso daqui vai ser menos, aí é só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, tá? 4 vezes 3, 12. 1 vezes 8, dá 8, tá? Posso simplificar por 4 aqui, ó. Dividido por 4, dá 3. Dividido por 4 de baixo, vai dar 2. Então, é menos, não esqueça do sinal, menos 3 sobre 2. Tranquilo? Tá? Temos mais Tranquilo. Vamos fazer essas duas aqui. E aqui, como é que eu faço essa operação aqui a 12? Tá? Então, ó, 1/5 dividido por 12. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 3 sobre 2. Fácil, hein? Aí é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Esse é o resultado final. Certo? E aqui, como é que eu faço? Ó, eu tenho uma divisão e tenho uma subtração. Qual que eu faço primeiro? Primeiro é a divisão, tá? Como é que eu faço essa divisão? 2 nonos, mantenho a primeira fração e faço multiplicação do inverso da segunda. Então, vai ficar 15 sobre 8, certo? Menos 2/5, ok? Faço essa multiplicação aqui, ó. Se eu quiser, eu posso simplificar. 2 com 8, ó. Então, se eu dividir por 2, vai dar 1. Se eu dividir por 2 aqui o 8, vai dar 4, tá? Vai dar 4. Então, vai ficar 1 vezes 15 dá 15. 9 vezes 4 dá 36. Menos 2/5, tá? Não vai dar tempo para fazer isso daqui. Então, aí depois vocês fazem em casa isso daqui e passam o resultado. Tá? Aqui é simples, só fazer o mínimo múltiplo comum. Beleza? Tranquilo? Aula, 10 minutinhos de descanso aí, depois a gente vai estar para a próxima etapa aí, tá bom? Até mais. Tá ok.